Bem-vindos à nossa primeira aula aqui no YouTube, falando sobre empreendedorismo. Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre empreendedorismo, sobre investimentos, sobre empreender, sobre ser um empresário. Então a gente quer mostrar para vocês, com esse novo projeto, nós queremos trazer aqui para vocês a parte de como o ser humano ele é um empresário, como a gente pode ter um perfil empreendedor, um perfil de sucesso, um perfil de um campeão. Então, esse é o início de uma série de vídeos que a gente vai trazer, de aulas gratuitas, de conteúdos que vão com certeza mudar a sua visão sobre o empreendedorismo e se preparar, te preparar para esse mundo aí, que é um mundo onde há muita competitividade, e quando há muita competitividade em um local, quem estar mais preparado, quem estar melhor preparado é o que vai vencer. Mas antes, eu quero já pedir aqui, eu peguei as ideias dos YouTubers mais famosos pedindo para vocês seguirem, né, pedindo para seguir a página, pedindo para seguir aqui o YouTube, principalmente para a gente liberar algumas funções que o YouTube ele pede para ter certo número de inscritos. Então já segue, deixa teu like, ativa o sininho para quando começarmos a trazer novos conteúdos para vocês. Bom, nesse primeiro vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre comunicação, a importância da comunicação no mundo dos negócios. A comunicação, ela gera vendas, ela melhora o ambiente de trabalho, ela te prepara para te poder ter um sócio, para te poder conversar, gerenciar conflitos. Então a comunicação dentro do mundo do empreendedorismo, ela é muito importante. Mas hoje a gente vê muito falar sobre a comunicação assertiva, a maneira certa de tu falar, tu se preparar o dia para fazer uma reunião e falar com que o teu cliente entenda o teu ponto de vista, o teu profissional, o teu colaborador, ele entenda o que você quer passar, que te escute, que faça o que você quer, tá? Mas hoje a gente lida com muitos tipos de pessoas, a gente lida com muitos tipos de perfis emocionais principalmente, e simplesmente a comunicação assertiva, muitas vezes ela não vai te ajudar a vender mais e não vai te ajudar a ter um time, uma equipe bem engajada dentro do seu local de trabalho. Então, nós do Grupo Solar trabalhamos com a comunicação construtiva. Mas o que é a comunicação construtiva? Eu aposto que se você for pesquisar aqui no YouTube, comunicação, vai aparecer muito sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, mas comunicação construtiva você vai ver pouco. E é isso que a gente vai trabalhar. Comunicação construtiva. O que é construção? É construir algo, é poder ter uma base, poder ter uma equipe engajada, poder ter um sócio que te entenda, poder fazer com que a tua opinião ela não seja apenas escutada, ouvida, que a tua opinião ela seja compartilhada, que a pessoa passe a tomar aquela tua, não digo a tua opinião, mas o teu comando, o serviço que você precisa fazer, o atendimento que você precisa exercer, principalmente para quem trabalha no mundo, para quem está no mundo dos negócios. Então isso, a comunicação construtiva, ela ajuda muito. A comunicação construtiva, ela tem como base você construir laços, tanto com sócios, profissionais, clientes, família. Então a comunicação construtiva, ela te ajuda nesse sentido, tá? A comunicação construtiva, ela tem como base 3 pilares e a gente vai começar a falar sobre eles agora. Então, já pega, anota no caderno, salva esse vídeo para depois, olhe novamente, olhe com atenção para você entender quais são as 3 bases da comunicação construtiva. Dentro da comunicação construtiva, a gente trabalha com a comunicação assertiva. Por quê? O que é a comunicação assertiva? É você falar bem, é você se expressar bem, se comunicar bem, se preparar. Porque a comunicação, muitas vezes a gente não nasce com o dom de se comunicar. A gente não nasce com o dom de falar, mas a gente se prepara, a gente aprende. Então, a comunicação assertiva, ela vem de uma preparação muito boa. Preparação para reunião, uma preparação para você falar com os seus profissionais. Muitas vezes a gente, dentro do nosso local de trabalho, para quem trabalha com profissionais, sabe que os diferentes perfis de pessoas dentro do local de trabalho geram muitos conflitos, geram problemas. Então, a comunicação assertiva, ela vem do acerto. A palavra já diz, o acerto na hora de você transmitir a mensagem que você quer transmitir. E isso exige preparação, exige esforço e muitas vezes exige que você treine para isso.
Se prepare de uma forma antecipada para passar a informação. Tá? Essa é a primeira base da comunicação construtiva. Você ter uma comunicação assertiva, você saber transmitir a mensagem que você quer passar. Agora a gente trabalha com a segunda base da comunicação construtiva, que é o quê? A escuta. Não adianta nada você saber falar, você saber se comunicar, você saber se expressar e você não saber ouvir. A escuta dentro da comunicação construtiva, ela serve como um pilar muito forte. Por quê? Lembra que eu falei sobre a comunicação assertiva? Que muitas vezes a gente vai saber as palavras certas, vai nos preparar para uma reunião, vai saber falar com o nosso sócio sobre alguma coisa, mas a gente vai falar o que a gente precisa falar. E muitas vezes a pessoa do outro lado da comunicação, ela também se preparou para poder te mostrar os pontos de vista dela, para poder te mostrar o porquê que ela está certa na visão dela, o que ela acha que tem que melhorar. Então a gente vai ter duas comunicações batendo de frente. E por que é importante a gente criar nessa comunicação construtiva, criar o laço para poder ouvir melhor? Muitas vezes numa reunião, quando vem aquele conflito muito forte, aquele embate muito forte sobre as opiniões diferentes, é porque os dois querem só falar e quer que o outro aceite o que você está falando. Quando a gente começa a trabalhar a nossa escuta, a gente pode chegar numa reunião preparado com aquela pauta certinho, com aquelas palavras que a gente gostaria que fossem escutadas ali naquele momento e que já surtisse efeito. E isso muitas vezes pode se moldar durante a reunião, quando a gente começa a usar a escuta. A nossa escuta, o nosso ouvido, ele é o principal aliado para a gente poder alavancar o negócio, para a gente poder vender mais, para a gente poder ter um time melhor. Quando a gente escuta a opinião do colega, do profissional, do sócio, do cliente, a gente pode levar essa conversa para um outro nível, por um outro rumo. Por quê? Quando a gente escuta mais, a gente vai entender o porquê que aquela pessoa, ela precisa daquele serviço, ela precisa que aquilo seja daquele modo, e muitas vezes, quando a gente não está preparado para ouvir, a gente não entende o que a pessoa quer passar. Por isso que é muito importante dentro da comunicação construtiva a gente ouvir. A gente ouviu o problema do profissional, a gente ouviu o problema que o nosso sócio viu, porque muitas vezes a gente está achando que a nossa opinião é certa, tá com certeza que a nossa opinião é certa, só que o nosso sócio pode ter enxergado uma coisa que a gente não percebeu. Ele pode ter escutado alguma coisa que nós não escutamos. Ele pode ter uma ideia diferente de como resolver um problema e às vezes te fazer economizar tempo, te fazer se livrar de alguns conflitos. Por isso que é muito importante a gente ceder a palavra para o outro para ouvir. E a terceira base que nós trabalhamos dentro da comunicação construtiva é a percepção, é você enxergar. Muitas vezes uma reunião, ela acaba sem a gente conseguir fechar uma venda, sem a gente conseguir chegar no resultado que a gente queria, porque a gente não percebeu os sinais que a outra pessoa estava nos passando. Você simplesmente se preparou, aquela comunicação assertiva, preparou aquela pauta para a reunião, preparou tudo que você gostaria de falar, preparou ali a tua tese do porquê que ele deveria comprar de ti. Vamos falar na parte de vendas. Por que ele deveria comprar de ti? E aí você falou, não deixou ele falar, não ouviu a necessidade dele e não percebeu, não olhou o semblante dele, não olhou os movimentos dele. Muitas vezes o cliente está assim, verdade, é certo. E aí você não percebeu porque você estava preparado somente para falar. Quando você está preparado para falar, está preparado para ouvir o que o cliente tem a dizer e você percebe como é que está o olhar daquele cliente, se o cliente está desviando, o cliente, o profissional, o colaborador, o sócio, seja quem for que esteja ali com você naquela reunião, quando você para perceber que ele está prestando atenção em você, se ele está prestando atenção no ambiente, se ele não está nem um pouco se importando com o que você quer transmitir naquela sua mensagem, você consegue mudar o rumo da sua reunião. Por que mudar o rumo da sua reunião? Muitas vezes a gente chega para fechar uma reunião, uma venda, e a gente não escuta o cliente.
Tá, vamos lá, a gente tá com a tese preparada, vamos voltar tudo de novo. Vocês vão ouvir eu falar a mesma coisa muitas vezes para isso entrar na cabeça, é a repetição. Quanto mais repetição a gente fizer dentro da comunicação, mais ela entra dentro da nossa mente. Você está com a tua tese preparada, você está com o seu ouvido aguçado para ouvir a opinião do cliente, mas você não percebeu que ele não está muito a fim de falar, ou que ele está meio desatento, você perde ali o fio da sua reunião. Então o que acontece? Chega numa reunião com a tese pronta, ouvido aberto e olhos bem atentos. Converse com ele. E aí, João, como é que tá a tua empresa hoje? Pô, o João ele já vai, opa, ele quer me vender, mas ele vai ouvir o que eu tenho para falar. E muitas vezes ele vai falar, olha, eu tô com um problema assim, eu tô com um problema assim, e aí ali tu vai moldando a tua reunião. Então, João, eu tô vendo que a tua necessidade hoje, então, é melhorar o engajamento do teu time. Mas me explica um pouquinho, João, como é que é as tuas reuniões? Nas reuniões que você quer passar um feedback, passar uma orientação, como é que é essa reunião? Você escuta eles ou você já vem com a reunião pronta para passar para eles fazerem? Pois então, Leandro, a minha reunião eu pego ali para eles, passo feedback de coisas erradas que eles fizeram, peço para eles fazer alguma coisa. Então, quando você começa a ouvir e a perceber que o seu cliente ele está atento na sua reunião, está atento na sua venda, com certeza você tem 99% de chance de fechar aquela venda ali. Então, assim, a comunicação construtiva, ela tem como base criar laços com o teu profissional, com o teu sócio, com o teu cliente, com a tua família, em casa. O mais importante é a gente ter em mente essas três bases. Comunicação assertiva, que é saber o que falar, sempre temos que estar prontos. Saber ouvir, para poder ouvir o que o cliente tem que nos passar. E observar. Observe o seu cliente, observe as atitudes dele, observe os atos para ver se ele está realmente interessado na informação que você está passando. E isso vai fazer você mudar o rumo de vendas, feedbacks, orientações e o engajamento da equipe. Então chegamos ao fim desse primeiro conteúdo, dessa primeira aula que falou sobre comunicação construtiva dentro do empreendedorismo. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando, nos sigam nas nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui as redes sociais aqui embaixo e continue aí ajudando a nossa página a crescer. Se inscrevam, novamente, vou pedir aqui, se inscrevam para que a gente possa continuar trazendo esses vídeos. Então, pessoal, muito obrigado e até uma próxima aula.